Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a hipofosfatemia. A gente já gravou um vídeo sobre hiperfosfatemia, mas nesse vídeo nosso foco é especificamente sobre a hipofosfatemia, tá? Então vamos lá, primeira coisa, fósforo é um íon que está presente no nosso organismo, ele pode estar complexado, por exemplo, com o oxigênio, e aí ele acaba chamando de fosfato, tá? O fósforo, ele tem diversas funções no nosso organismo, ele é parte integral de vários compostos que a gente chama orgânicos, por exemplo, aqui ácidos nucleicos, fosfolipídios de membrana, ele está envolvido no metabolismo energético, inclusive no armazenamento de energia, por exemplo, ATP, ADP, tem um monte de trifosfato de adenosina, você já deve ter ouvido falar, né? No outro vídeo que a gente falou sobre hiperfosfatemia, a gente já citou um pouquinho, mas, por exemplo, transporte de oxigênio. Então, tem muitas funções importantes. Consequentemente, você pode imaginar que ele é muito importante para o nosso organismo, tudo bem? Então, ele tem que ser mantido dentro de níveis normais. Assim como qualquer coisa dentro do nosso corpo, a gente tem os níveis de normalidade, tá? Que são observados na maior parte dos pacientes normais. E aí esses níveis são calculados, existe um cálculo aí que pode variar um pouco conforme o laboratório, a região e tudo mais, gênero e idade, tá? Então esses valores podem variar um pouquinho, e a gente vai citar aqui para você ter uma ideia, os valores normais de adultos, tá? Segundo essa referência aqui. Então, varia de 2,5 a 4,5 miligramas por decilitro, que é o intervalo de referência, valor de normalidade, que você pode encontrar, assim, em alguns livros, tá? O nível normal aqui, ou ainda 0,81 a 1,45 ou 1,46 milimol por litro. Esses são os níveis normais aqui de fosfato ou fósforo no nosso organismo. Você já pode imaginar o seguinte, se o paciente tem uma hipofosfatemia, hipo quer dizer pouco, então vai ser o quê? Basicamente menos do que esse valor aqui, ó, de 2,5. Então, para baixo de 2,5 é uma hipofosfatemia. Para cima de 4,5 é uma hiperfosfatemia. A gente já gravou um vídeo sobre isso, lembrando, tá, para você. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo sobre a hiperfosfatemia. Mas aqui nesse caso, é específico sobre hipo. Lembrando que hipo é pouco, tá? Então, pouco fosfato na corrente sanguínea, ou fósforo na corrente sanguínea, tudo bem? Uma das causas aí dessa hipofosfatemia é o aumento de hormônio da paratireoide, tudo bem? Que a gente chama de hiperparatireoidismo, que pode ser, nesse caso aí, primário, por uma alteração diretamente na paratireoide, ou ainda secundário, tudo bem? Então, o aumento desse hormônio da paratireoide, ou paratormônio, que é também chamado dessa maneira aqui, pode levar a uma diminuição do fosfato na corrente sanguínea. Ainda tem outras alterações endócrinas que podem levar à hipofosfatemia, como, por exemplo, síndrome de Cushing, ou Cushing, tá? Algumas pessoas falam dessa maneira. O próprio hipotireoidismo, tá? Presta atenção no seguinte, ó. Aqui a gente tá falando de paratireoide, é uma outra glândula, e aqui é tireoide, são glândulas endócrinas diferentes, tá? Elas estão bem próximas ali e tal, mas são glândulas que produzem hormônios aí diferentes, tudo bem? Então, síndrome de Cushing e uma diminuição dos hormônios da tireoide, que é um hipotireoidismo, também pode levar à diminuição de fosfato na corrente sanguínea. Deficiência de vitamina D ou de hormônio, tá? A vitamina D, na verdade, tem uma função hormonal muito importante, espalhada por todo o nosso corpo. Então, diminuição dessa substância aí, que é o colecalciferol, que a gente diz. Alguns distúrbios eletrolíticos de íons, elétrons e etc., como, por exemplo, a diminuição de magnésio na corrente sanguínea, que a gente chama de hipomagnesemia, diminuição de potássio, que a gente chama de hipopotassemia ou hipocalemia. Você pode encontrar em alguns livros dessa maneira, tá? Tudo isso aqui acaba sendo causa de diminuição de fosfato na corrente sanguínea. E a gente tem mais algumas que eu posso citar aqui para você, como, por exemplo, diminuição prolongada de diuréticos, que vão levar à perda excessiva de líquidos e de sais minerais, levando, por exemplo, à perda de fósforo também, de sódio, né, entre outros, mas o fósforo também pode ser perdido aqui, intoxicação por teofilina, inanição ou má absorção crônica, que a gente diz aí que pacientes, por exemplo, que são etilistas, que podem apresentar vômito, diarreia, etc., podem perder muito fosfato, e ainda a ingestão
excessiva aí de alumínio ligador de fosfato com alguns antiácidos, tá? Então, pacientes que têm diminuição excessiva do pH estomacal, por exemplo, e utilizam antiácidos para evitar a corrosão da parede da mucosa gástrica, tem alguns dessas substâncias, alguns desses medicamentos que podem ligar com o fosfato e o paciente acaba tendo perda de fosfato ou diminuição de fosfato na corrente sanguínea. Tudo bem? Legal, professor, mas como que eu consigo saber se eu tenho uma hipofosfatemia? Quais são os principais sinais e sintomas clínicos que o paciente pode apresentar, por exemplo? A maior parte, obviamente, acaba sendo assintomática, tá? Não apresenta nenhum sintoma característico, mas alguns pacientes têm, por exemplo, anorexia, fraqueza muscular, podem apresentar aí alterações ósseas, como, por exemplo, osteomalácia, distúrbios neuromusculares muito graves, inclusive, que podem levar até a morte desse paciente, mas, por exemplo, encefalopatia progressiva, coma, inclusive a morte, que a gente já tinha citado aqui para você. Tudo bem? E ainda outras alterações, que a gente chama de alterações hematológicas, tá? Como, por exemplo, anemia hemolítica, diminuição da liberação de oxigênio da hemoglobina, alteração das funções de leucócitos e plaquetas. Então, tudo isso aqui podem ser alterações que, claro, em alguns casos podem ser representadas diretamente com sintomas que o paciente relata ou ainda que o médico acaba observando, mas ainda podem ser verificados em exames laboratoriais, tudo bem? Essas alterações hematológicas, por exemplo, podem ser representadas aqui num hemograma, que você pode fazer uma análise de sangue, verificar a morfologia das células e tudo mais, tá? Então, isso tudo aqui são sinais e sintomas que você pode já imaginar, por exemplo, que o paciente tem uma diminuição de fosfato na corrente sanguínea. Mas é claro, para você de fato saber se tem essa diminuição, você tem que fazer um exame de sangue e dosar a quantidade aí de fosfato na corrente sanguínea. Então, a gente verifica a concentração plasmática de fosfato, como eu já disse no início do vídeo, se ela está, por exemplo, abaixo de 2,5 miligramas por decilitro, ou ainda menor do que 0,81 milimol por litro, esse paciente é considerado como um paciente portador de hipofosfatemia. Tudo bem? E aí, mais uma vez, como eu falei na hiperfosfatemia, a gente tem que analisar qual é a causa. Tá? Eu saber só que tem uma diminuição de fosfato não me dá muita informação. Eu preciso entender qual é a causa, e aí o médico, obviamente, pode solicitar outros exames complementares aí, mas em alguns casos é muito característico, né? Paciente, por exemplo, com queimadura, pacientes que estão levando a uma realimentação, que estavam com alterações da alimentação, uma cetoacidose diabética, tudo isso aqui é possível, tá? E aí, como eu citei para você, outros exames que a gente pode analisar, por exemplo, testes hepáticos para avaliar a função do fígado, por exemplo, em pacientes que têm suspeita de alcoolismo, às vezes o paciente não relata, né, que ele é etilista, mas aí quando você faz dosagem de enzimas hepáticas, de uma maneira geral, AST, ALT, gama-GT, fosfatase, bilirrubina, tá, que são marcadores de função hepática, é muito possível que esse paciente tenha alteração, tá? Principalmente quem é etilista crônico, que há muitos anos, por exemplo, usa o álcool, ele tem alterações no fígado, tem alterações na vesícula biliar, alteração no pâncreas, tá? Levando até em alguns casos a pancreatite. A gente já gravou um vídeo também sobre isso, vou botar aqui na descrição aqui para você, tá bom? Então, nesses casos, se faz exame para verificar se tem lesão ou alteração, né, em outros órgãos também, tá bom? Legal, professor, mas qual que é o tratamento da hipofosfatemia? Basicamente, você trata a causa, né, a doença subjacente, que a gente diz, o que está ocasionando esse problema aí para reduzir o fosfato na corrente sanguínea. Você pode levar a uma reposição oral de fosfato, por exemplo, mas, obviamente, lembrando, sempre você tem que tratar o problema inicial que gerou a hipofosfatemia. Tudo bem? Se é uma alteração no fígado, se é etilista, o que o paciente tem? É uma alteração endócrina? Então, eu tenho que tratar, fazer uma reposição de hormônio ou tratar os hormônios aí dessa glândula específica. Se o paciente é etilista, ele tem que ter uma conscientização de que ele não pode utilizar o álcool, não pode continuar causando lesão no fígado, tá? E assim por diante. Mas você pode administrar, por exemplo, fosfato oral. Em alguns casos, os médicos ainda podem administrar fosfato por via intravenosa
quando esse nível aí de fosfato no sangue, que a gente chama de fosfato sérico, tá? Que você pode ver aqui nessa imagem, ele está abaixo de 1 miligrama por decilitro. Lembrando que o valor de referência lá era de 2,5 a 4,5. Deixa eu só voltar aqui para você ter essa informação. O nível normal é de 2,5 a 4,5. Para baixo de 2,5 já é uma hipofosfatemia, né? Só que quando esse nível está muito baixo, por algum motivo específico aí que está causando isso, o paciente pode receber por via intravenosa a administração de fosfato, tá? Ou ainda quando os sintomas que eu já descrevi aqui para você são mais graves. E aí esse tratamento pode ser administrado pro paciente, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para mim e, obviamente, para o YouTube também, mas é importante também para você, tá? Se você deixar aqui a sua dúvida, a gente vai gravar um outro vídeo aí mais para frente, a gente vai colocar na nossa sequência de gravações um vídeo especificamente para tirar sua dúvida. Então escreve aqui, tá? A gente vai respondendo na medida do possível, porque tem muito comentário, mas é importante que você deixe seu comentário aqui para interagir com o nosso canal e para eu saber que você está gostando desse tipo de vídeo, tá? E claro, se inscreve, ativa a notificação, porque tem muitos outros vídeos que a gente vai fazer na sequência. A gente fez sobre cálcio, algumas coisas, agora fosfato, a gente já fez alguns vídeos, a gente vai falar sobre ferro, sobre outros íons aí que fazem parte do nosso organismo, para você entender melhor qual a função, o que acontece se está mais alto, se está mais baixo, quais são as causas desses problemas que podem acontecer no nosso organismo. Então, ativa as notificações, se inscreve, todo aquele esquema que você já sabe, tá? Para eu fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que recebe o nome de Passaporte IBAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seus vídeos, materiais, questões e tudo mais para você treinar os seus conhecimentos, tá? Cada curso tem o seu próprio certificado, o link está na descrição aqui desse vídeo, vai lá e conhece, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.